Olá! É um prazer receber você aqui na nossa aula 3 da Semana Florescer. Eu sou a Camila Lacerda, eu sou psicóloga e esse conteúdo é especialmente para te ajudar na sua transformação. Nessa aula 3, nós vamos trabalhar o seguir em frente. Isso mesmo! Já aprendemos até agora várias coisas importantes sobre as nossas lembranças, as nossas memórias e como nós podemos, a partir do autoconhecimento, começar a modificar esse padrão de pensamento de arquivamento das memórias. Trabalhamos a ressignificação, trabalhamos a culpa, o julgamento, o merecimento, trabalhamos o nosso bem-estar no aqui e no agora. E nessa aula sobre seguir em frente, vamos trabalhar o planejamento. Começamos na última aula com o exercício que vocês ficaram de para casa sobre o diário da transformação. Nesse diário, a gente começou a aprender um pouquinho sobre tarefas em que a gente acha com prioridade, tarefas que são necessárias e começamos a aprender a organizar o nosso dia a dia para a gente ter mais otimização e mais sucesso na hora de realizar as coisas. Muitas pessoas têm dificuldades em organizar e planejar o seu dia a dia e com isso acabam defasando um pouquinho no autocuidado e também no bem-estar físico e emocional. E é por isso que a gente começa trabalhando o planejamento. Uma outra questão que vai ser central aqui nessa aula é sobre como você se organiza a partir das suas questões, né? Como você está elaborando, trabalhando e intensificando a sua mudança? Tem conseguido evoluir a partir desses exercícios de reflexão que a gente trabalhou essa semana? Como é que tá indo aí para você? Tá conseguindo se organizar? Tá conseguindo refletir? Se colocou verdadeiramente nessa posição de permissão? Muitas vezes a gente ouve, aquilo dá uma mexidinha, mas a gente não se sente preparado para seguir em frente. Muitas vezes isso acontece por causa da culpa, por causa dos ressentimentos e por causa daquela sensaçãozinha de auto-julgamento ou da autossabotagem. Nós também já falamos sobre tudo isso aqui, não é mesmo? Então, gostaria que você hoje se sentisse merecedor de seguir em frente, de encontrar a felicidade, de perceber que o seu valor é de fato enorme e que você pode sim conquistar tudo aquilo que você quiser na sua vida. Então, nessa aula, vamos focar nisso, no seu merecimento, nas suas conquistas, na sua capacidade de realização. E vamos começar com o exercício? Gostaria que você, por um momento, fechasse os seus olhos e encontrasse uma posição bastante confortável. Quero que você reflita e pense muito bem nessas próximas perguntas. Elas são muito poderosas para esse passo de seguir adiante, ok? Já encontrou a sua posição aí? Agora, eu quero que você pense com bastante carinho, com bastante compaixão e se abra verdadeiramente para desenvolver o seu poder e a sua capacidade de realização, tá ok? A primeira pergunta é: o que eu desejo conquistar na minha vida? Tem algum sonho aí para a gente poder conquistar? O que você gostaria que mudasse na sua vida hoje em relação a essa conquista? O que você está fazendo para chegar nessa conquista aí? Se precisar, dá uma pausa no vídeo, pense com carinho nessas questões e depois a gente retoma com as próximas perguntas, ok? A nossa próxima pergunta é: como eu vou conquistar esse sonho? Já pensou no que precisa fazer para conquistá-lo? Quais passos você precisa organizar para que o seu futuro seja de fato excepcional? Para que você tenha sucesso nessa sua conquista? O que você precisa fazer hoje?
Lá na primeira aula, eu te perguntei o que você precisa começar na sua vida. Esse começo tem a ver com esse sonho? Agora, eu quero que você se concentre apenas no som da minha voz. O que te deixa realmente com a sensação de estar vivo, de estar aí presente, de estar aí merecedor, de estar aí realizando coisas? O que te torna com essa sensação de estar vivo? Essas perguntas podem ser complicadas quando a gente está naquela sensação de barquinho à deriva, não é mesmo? Mas já aprendemos que não precisamos desesperar, não é mesmo? Tudo é uma questão de planejamento e organização. Use todas essas reflexões, todas as ferramentas que lhe foram aplicadas e apresentadas para começar esse movimento de evolução. Transforme a sua vida a partir das suas escolhas e isso vai te gerar com certeza um ganho emocional enorme. A gente também precisa parar para pensar às vezes naquilo que nos trava, né? Eu não posso deixar de falar sobre isso. Durante algumas vezes na minha vida também encontrei travas, encontrei situações em que eu sentia que eu não estava saindo do lugar. Eu sentia que eu fazia, mas eu não seguia em frente. E é isso que também acontece na vida de tantas outras pessoas. E se está acontecendo na sua vida, não fique desesperado. Tudo é uma questão de posicionamento e de talvez uma autoconsciência diferente da que a gente tem hoje. Talvez a gente está fazendo algo que está sabotando o nosso sucesso, o nosso progresso. Então vamos ter atenção no que a gente tem feito e em como a gente tem feito. Talvez exista mais de uma opção de sair dessa situação. É só uma questão de refletir e de organizar. Pegue aí papel e caneta e comece a escrever. A escrita terapêutica é uma ferramenta extremamente importante para a gente desenvolver. A gente consegue escrever ali de forma inconsciente às vezes e quando a gente vai ler aquela produção, a gente consegue perceber o quanto a gente às vezes não está imerso na memória ou naquela situação. Registrar as nossas emoções, registrar as nossas memórias nos traz um novo jeito de observar e de ver como estamos arquivando tudo isso. Então, tenha isso como ferramenta para o dia a dia, né? O escrever. O hábito de escrever é tão importante quanto o hábito de se cuidar, tá ok? Lembre-se sempre que escrever nos liberta, nos ajuda a ter mais autoconsciência de tudo aquilo que tá passando aqui dentro da nossa cabeça, tá joia? E pra gente continuar nesse clima de desenvolvimento, eu quero te sugerir mais um exercício. Agora, preciso que você tenha por perto papel e caneta. Nós vamos precisar para esse próximo exercício. Use para poder permitir, para poder evoluir e para poder se desenvolver nesse novo processo. O nosso exercício agora é um exercício que vai trabalhar todas as áreas da sua vida. Eu quero que você pare por um momento e pense verdadeiramente em como você gostaria que cada área da sua vida estivesse com bastante sucesso. Por exemplo, na vida amorosa, ela tá do jeito que você gostaria? Ou existe um nível de sucesso em que você acha que seria a plenitude da sua vida amorosa? Talvez você é casado, talvez você é solteiro, talvez você queira separar desse relacionamento, independente da sua situação. O que seria um sucesso para a sua vida amorosa? Difícil às vezes responder, não é? Mas eu quero que você se concentre em como seria esse aspecto da sua vida com bastante sucesso. Como seria? Pense também em outras áreas da sua vida, como vida sexual.
relacionamento familiar, relacionamento com os amigos, bem-estar físico e emocional, carreira, vida financeira, espiritualidade e também os seus hobbies e atividades de lazer. Todas essas áreas merecem grande atenção. Então, assim como eu dei o exemplo, da vida amorosa, quero que você pare e escreva área a área aí nesse papel e vai pensando como seria cada uma delas com grande sucesso. Como ela poderia estar, quais são as metas, quais são os objetivos, o que me faria extremamente feliz em cada uma dessas áreas. Pense com carinho em como é esse planejamento, em todos esses obstáculos que podem estar aí acontecendo, que podem vir a acontecer, e pense também em formas de solucionar todos esses obstáculos. Coloque a sua mente aí em trabalho e escreva tudo. Registre tudo isso, porque isso é o seu passo principal para sair da estagnação. Esse exercício é uma ótima fonte para você começar a colocar sentido na direção do seu barco. Em vez de ficar lá naquela sensaçãozinha de barquinho à deriva, você consegue encontrar um porto para atracar. Eu costumo fazer muito esse exercício lá no consultório com os meus pacientes e a gente consegue encontrar objetivos, consegue enfim enxergar os sonhos e os desejos que são bem específicos. Então use esse exercício para começar esse movimento e direcionar a sua vida de uma forma bastante positiva. Mesmo que você encontre muitos obstáculos ou se sabote bastante, não tem problema, a gente vai conseguir a partir daí analisar inclusive a sua visão. A terceira parte desse exercício é isso, uma autoanálise de como está esse exercício, de como está a sua visão de positividade de futuro. Analise quantos obstáculos você colocou para cada um das áreas de sucesso aí da sua vida. Observe qual foi a sensação que você teve quando escreveu como gostaria que cada área fosse e qual foi a sua sensação quando registrou os obstáculos em cada uma dessas situações. Isso tudo te mostra o que precisa ser modificado também no padrão de pensamento. Não é à toa que a gente está trabalhando o autoconhecimento. Tudo aqui é autorreflexivo e é analisável. Então a gente tem que ter esse olhar maduro e evoluído da nossa situação. Não vamos pensar sempre que vamos ficar parados, estagnados. Nós estamos aqui para movimentar, para transformar. E seguindo em frente é o caminho que nós temos. Eu estou adorando como você está se comportando até agora. Tenho certeza que você não está aí só observando aula e não está fazendo nada. Tenho certeza que você está conseguindo se colocar nessa posição de pelo menos pensar que tem algo para mudar. Não é mesmo? Não é à toa que chegou na nossa aula 3. Aqui na nossa aula 3, nós também precisamos pensar em cura. Para seguir em frente, precisamos nos curar. O que precisa ser curado aí dentro de você? Existe alguma situação ou alguma coisa que te atrapalha tanto a ponto de precisar de cura? Algo aconteceu ou alguma memória negativa está vibrando aí dentro de você que ela precisa ser ressignificada? Ressignificar uma memória significa que nós vamos arquivá-la com um olhar ou uma observação ou uma situação diferente de como ela verdadeiramente foi. Não significa que nós vamos apagar a memória ou apagar alguma parte dessa memória. Significa que nós vamos escolher aprender algo com ela e guardá-la de uma forma diferente. Como eu falei com a culpa, perdoar alguém não significa tornar o que a outra pessoa fez correto. Perdoar alguém significa escolher não vibrar naquele padrão de sofrimento. Significa seguir em frente. Significa ressignificar a memória.
Existe algo na sua vida ou alguma memória do passado que precisa ser ressignificada aí? Escreva sobre isso, né? Pontue isso um pouco, porque isso merece atenção. Muitas vezes elas nos afetam de forma negativa e afetam como nós nos comportamos no hoje. Então, existe alguma memória ou alguma situação do seu passado que ainda merece atenção? Sobre toda essa situação em que nós estamos vivendo, revivendo e elaborando ela de uma forma diferente, eu queria saber se ainda existe algum medo aí dentro de você. Existe algo que precisa ser trabalhado? Existe também algo que a gente deve dar atenção? Quero que você pense com carinho em tudo isso que a gente tem aprendido nessa Semana Florescer e que você consiga permitir que a evolução e a transformação chegue até você. Como eu disse, eu não consigo acreditar que você chegou até aqui sem ter tido pelo menos um pouquinho de evolução aí no seu eu. Mesmo que tenha sido um passo pequeno, valorize cada passo que tem dado nessa construção do seu novo eu. E é claro que eu não posso deixar de falar da nossa quarta aula da Semana Florescer. A nossa quarta aula vai ser um encontro ao vivo. Isso mesmo! Vou mandar o link para vocês e eu quero saber quais são as dúvidas que vocês tiveram ou quais os desafios que vocês encararam durante todos esses exercícios e momentos de reflexão. Manda para mim que eu vou adorar conversar com vocês na nossa quarta aula sobre esses desafios. Pode mandar lá no WhatsApp ou pode enviar para mim por e-mail. E eu vou deixar ele aqui no final para vocês, tá ok? Na nossa quarta aula, eu também quero apresentar para vocês o meu caderno de exercícios terapêuticos. Nesse caderno, nós temos um monte de exercícios bem complexos e com bastante material e ferramenta específica para transformação a partir do autoconhecimento. Assim como a gente veio dando passo a passo e fazendo vários exercícios, esse caderno vai ter exercícios para poder registrar diretamente no caderno ou não como está indo a sua evolução, né? Vou ter lá várias situações de autorreflexão sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, sobre como aprender a dizer não, sobre como se posicionar, sobre como usar aquelas dores e aquele sofrimento do passado em prol de um futuro diferente. Ficou curioso, é? Na aula 4, ao vivo, eu vou contar inclusive quais são os bônus exclusivos para quem participar dessa aula comigo. Não fique fora dessa, ok? E para não perder o costume, eu vou deixar outro exercício terapêutico para vocês. Façam download dele e façam o exercício também. Mantenha-se em construção, porque a nossa quarta aula vai ter o nosso encerramento, a nossa aula vai ter o momento de tirar dúvidas e também vai ter um monte de novidade exclusiva. Não perca! Fica com Deus. Grande beijo!